Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita e RS TV Esperança, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com a supervisão de Emmanuel, com o nosso amigo, nosso professor, nosso companheiro de todas as horas, Otacílio. Seja bem-vindo, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. Muito prazer em estar aqui outra vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Muito bom estar aqui. Temos dois novos membros aí, né, professora? Isto. A Cíntia e a Luciane. Luciane Nágel. Isso, muito bom. Mas também tem aí o Silvio e companhia, Silvio, Silvinho, Rosalina de São José. Os amigos de São José do Rio Preto. Alessandra, Patrícia, Lala, Nilce Bicassi. Isso. Tem mais aqui o José Luiz Arantes, que perguntou do livro, né, professor? Da capa. Podia mostrar a capa para ele. O José Luiz, a do professor lá é a primeira edição, então a capa... sim, capa... eu vou mostrar. O meu é a primeira edição. Ó. Primeira edição do professor, mas tem... Essa capa é a mais atual, tá? Pois é. A minha é de 1959. A do professor é uma relíquia. 1959. Mas tendo de André Luiz, Emmanuel pela FEB, então tá valendo, tá, José Luiz? Mas também tá a Maria Marchiori, a Wanda, o Francisco, o Francalo hoje não vai poder ver ao vivo. A Kátia, que já mandou uma pergunta, depois a gente vai ver, professor, que ela falou que está um pouquinho fora de contexto. Kátia, lá da Bahia. Osmarildo, Rafael, a Diná, Sandra, lá da Paraíba, a Selva, lá do Uruguai, Luciene, está todo mundo aí, o espanhol, até o André Luiz hoje vem, professor. Pois é, nós temos o André Luiz aí hoje. Muito bom estar aqui novamente. A Selva também, a Selva já falou. Tá a Selva, tá o espanhol, a Marta, a Helena, a Ana Sintra de Mogi também sempre com a gente. Isso, a Nilce também, a Helena lá de Santos, a Vera, que é a irmã da Helena, a Ana, a Silvia Aparecida, a Rosângela, tem a Vanessa Rezende, a Marlise lá de Santos também, que eu conheço, José Aristida, a Joyce, o Ademir também. A Joyce está aí também. A Olga, a Luciana, a Márcia Alves, Sandra Lima, tá todo mundo aí, a Isis, Elesiane, o Anselmo Duarte, lá de Santiago, do Rio Grande do Sul. Puxa vida, Santiago, lá no sul mesmo, no sul do sul. Sul do sul, lá na pontinha. Mas para iniciar hoje, professor, o estudo, o senhor pode fazer a prece para nós? Vamos fazer a nossa prece, aquecer os nossos corações. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, estamos aqui na nossa hora boa, no nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, e nos dirigimos, Senhor, a Ti para que nos fortaleça, nos dê coragem, bom ânimo, ilumine o nosso entendimento, abrandando o nosso coração, a fim de podermos apreciar essas lições com toda a nossa capacidade espiritual, para que nós possamos crescer com entendimento, com o nosso desejo sincero de sermos melhores, pelo esforço que fazemos para trabalhar em nós todas as modificações que precisamos fazer na direção da busca da perfeição, como recomenda Jesus a todos nós. Ampara-nos, Senhor, no nosso trabalho, ampara o nosso país, ampara o nosso mundo.
que as tuas bênçãos se façam em todas as criaturas, irmãs nossas, e aqui vivemos. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje a segunda parte, né? Capítulo 12, ou no livro do É, Senhor é outro capítulo, né? exato. Esse capítulo, de certa maneira, essa pergunta sobre diferenciação dos sexos, como se iniciou a diferenciação dos sexos, a gente já viu, né, no decorrer dos textos da primeira parte de Evolução em Dois Mundos, quando as células, né, aprenderam a ter contatos umas com as outras e depois, através desse contato, começaram a trocar informações, inclusive pedaços de estrutura genética que foram ajudando essas células a adquirirem modificações estruturais e se desenvolverem para realizações de atividades que foram se sofisticando nos processos da vida. Então, na verdade, a diferenciação celular começa assim de uma forma bem rudimentar lá atrás. Mas vamos ver como é que o André Luiz nos responde essa pergunta e as afirmações que ele vai trazendo para nós do conhecimento espiritual que ele tem adquirido. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? Ele começa exatamente aí. Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, 3 bilhões de anos atrás, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes, ativas ou passivas. E entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente, quer dizer, do começo para o progresso, para cima, desde as primeiras horas na reprodução sexuada, começou sob a direção dessas inteligências superiores e estimulou, então, a formação das diferenciações sexuais que culminaram nos órgãos masculinos e femininos, morfologicamente nas províncias genéticas do homem e da mulher na atualidade. Então, hoje, o nosso corpo físico, né, demonstra com claridade na sua formação, na sua forma, na morfologia do nosso corpo, não é, as características genéticas do homem e da mulher. O homem tem todo um processo, né, de criações e movimentações hormonais típicas que fazem com que ele seja diferente da mulher, que apresente pelos no rosto, né? O pomo de Adão, que a gente fala, mais desenvolvido, porque a voz é mais grossa, não é? Geralmente, não é? A pele é mais firme, mais grosseira, a musculatura mais proteica do que com uma cobertura mais suave, mais tênue, como é na mulher, com leves gorduras que fazem com que a musculatura feminina seja mais delicada do que a da masculina, e assim por diante, com todas as características que a gente conhece bem. Então, quando nós nascemos no corpo físico e escolhemos, através da experiência que nós precisamos ter, a corporificação masculina ou feminina, nós, como seres espirituais, nos adaptamos a uma situação ou outra de acordo com a experienciação necessária para o nosso crescimento espiritual. Então, apesar da estrutura sexual ficar bem delimitada no ser humano, no sexo masculino e feminino, o espírito que vai nascer, como a gente viu na pergunta, né, colocada pelo Livro dos Espíritos, por Kardec, e Resposta dos Espíritos, o espírito
faz uma escolha com relação à sexualidade em função da experiência que ele precisa adquirir. Então, todos nós, espíritos imortais, já tivemos vivências em corpos masculinos e femininos. Muitas vezes a gente tem essa experiência de uma maneira forçada por situações da lei de causa e efeito, dos problemas conscienciais que a gente carrega, e a gente querendo ainda a manifestação do sexo feminino, nascemos num corpo masculino ou vice-versa, exatamente para que a gente experiencie o choque de relação com a sociedade, para que nós aprendamos com isso a respeitar as duas morfologias corporais e as duas ações de desenvolvimento do espírito, enquanto no corpo, com o respeito devido. Então, a gente encontra todas as situações, não é, que são necessárias para que o corpo seja um instrumento de progresso do espírito. Mas o André Luiz continua aqui dizendo o seguinte: não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Essa é uma visão que nós, os espíritas, precisamos incorporar no nosso modo de pensar. O ser humano, não é, do mundo de expiações e provas, não é um ser humano pronto. Nós estamos evolutivamente modificando-nos, aprimorando-nos. A estrutura genética do nosso corpo vai se modificando ao longo dos milhares de anos na direção do atendimento de todas as necessidades evolutivas futuras do espírito. Portanto, nós vamos modificando, não é, a estrutura corporal. A gente hoje é assim, mas no passado a gente foi diferente. E no futuro a gente será diferente também. Porque a necessidade evolutiva que nós, como seres espirituais, temos, vamos precisando da instrumentação material que vai se aprimorando para que a gente tenha todas as experiências da natureza, a fim de que nós tenhamos o conhecimento de tudo. Essa é uma resposta que os espíritos dão a Allan Kardec também. Para que o espírito seja perfeito, para que o espírito seja puro, ele precisa aprender, conhecer tudo, tudo da natureza, tudo da criação. Portanto, nosso corpo, como instrumento, vai também se aprimorando para nos atender nessa necessidade evolutiva. Então, as nossas características inerentes à masculinidade e feminilidade vão também se modificando e se aprimorando para mostrar, nos degraus mais avançados da perfeição, habilidades adequadas para realizações de outras naturezas criativas que a gente ainda sequer faz ideia. Então, é importante a gente entender que nos mundos superiores, a masculinidade e a feminilidade se apresentam de maneira muito mais sutil, muito mais delicada e muito mais próxima de uma situação de completeza, porque o espírito tem dentro de si os dois teores de força que ele fala no começo, ativo e passivo. A gente sabe tanto receber quanto dar, e a gente precisa aprender a dar e a receber da forma mais completa possível, que atenda às necessidades de um espírito superior, de maneira que a gente vai progredindo a cada milênio das nossas vidas. Então, é imperioso
continua ele, reconhecer, contudo, que não podemos ainda, ele está dizendo, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos da expressão sexual nos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Porque nós estamos ainda muito distantes da angelitude e a gente não tem sequer recursos de compreensão para entender isso. Então, o que a gente já sabe é que quando Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos têm sexo, os espíritos respondem que sim, mas não como nós o entendemos. Porque para nós a expressão sexual está muito na morfologia do corpo físico. Mas se a gente abstrair um pouco da morfologia do corpo físico, a gente vê que a característica masculina e feminina tem sensibilidades e expressões diferentes. Expressões tanto de afetividade quanto da maneira de aplicar também a capacidade intelectiva. As mulheres são muito mais calmas e tranquilas nesse sentido do que os homens. Os homens são mais enérgicos e mais, não é, de iniciativas mais agressivas, não é? Por uma razão ainda de conquista de valores, mas nós vamos, todos nós, tanto homens quanto mulheres, como espírito imortal, nos aproximando de uma situação ideal de completeza, trazendo em nós todas as forças, né, de realização, tanto no sentido masculino quanto no sentido feminino, na sua amplitude máxima, que deve ser os atributos dos anjos, que a gente ainda não faz ideia. O próprio André Luiz, não é, que está no mundo espiritual ainda como estudioso e espírito também em evolução como nós, ele mesmo atesta essa realidade. A gente vai ver também que o espírito Emmanuel diz a mesma coisa. Ele também é um espírito em desenvolvimento, o Emmanuel, e essas ideias mais superiores eles ainda não possuem, porque apesar deles estarem numa experiência de crescimento espiritual um pouco diversa da nossa, eles ainda são espíritos da Terra, que estão progredindo no nosso planeta, que vivem ainda no mundo de expiações e provas. Portanto, são espíritos em evolução, carregando, tanto quanto nós, a necessidade do aprendizado cada vez mais amplo. Então, é preciso que a gente entenda essas colocações dos espíritos e entenda aqui que o André Luiz não está sendo modesto, ele está dizendo uma realidade. Ele, como espírito, no mundo espiritual, tem aprendido muitas coisas da vida espiritual, mas longe, muito longe, tanto quanto nós, ele se encontra ainda dos aspectos da compreensão de espíritos superiores, não é? Eles não são nem o André Luiz, nem o Emmanuel, espíritos superiores. São espíritos mais adiantados, talvez, do que nós, mas isso não significa que são espíritos superiores. São espíritos que habitam, estão restritos ainda ao planeta Terra, ao planeta de expiações e provas que nós todos convivemos. Então, é importante a gente entender isso. Para mostrar isso, não é, como a lição aqui é muito curta, e já o André Luiz disse tudo o que ele queria, vamos aqui pegar um outro texto de Emmanuel. Desculpe aqui, deixa eu pegar aqui. É esse aqui. Colocar aqui. Não é isso, não. Onde é que eu pus? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ah, sim, uma lição do livro, um outro livro, né, que é do Emmanuel, psicografia ainda do Chico Xavier, chamado Vida e Sexo. Esse livrinho é um livrinho precioso. Recomendo para todos vocês que estão aqui junto comigo, aqueles que não leram, não viram esse livro, comprem esse livro, adquiram esse livro. Ele é fininho, não é grosso, mas ele é cheio de conceitos preciosos sobre vida e sexo. E a lição de número 20, que ele fala sobre controle sexual, é uma lição muito importante para mostrar para nós como esse esforço em nós, tanto quanto ainda precisa dele, Emmanuel, precisa dele o André Luiz, esses espíritos que ainda precisam reencarnar no planeta Terra, também fazem esse mesmo esforço de controle sobre si mesmos. Então, ele começa com uma afirmativa do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa lição número 20, chamado Controle Sexual, dizendo o seguinte: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso está no item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Então, o Emmanuel diz o seguinte, aproveitando esse texto do Evangelho: existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, inçado, cheio de ligações irresponsáveis, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. Então, são duas faixas de espíritos no mundo espiritual, tá certo? Os de evolução primária, né, que estão no mundo de expiações e provas, ainda estão muito mais próximos da animalidade, enquanto outros espíritos que estão mais conscientes e que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias frente à vida. Por exemplo, o Emmanuel, André Luiz, eu e todos vocês que estamos aqui juntos. Não é? O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto que o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só, muito pouco a pouco, despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de experiências múltiplas na feira das reencarnações. E a gente tem mesmo. Quantas pessoas já casaram 2, 3, 4 vezes? Quantos homens conhecem sexualmente uma quantidade numerosa de mulheres e vice-versa, né? Porque é comum isso hoje, mas sempre teve na história da humanidade que ainda, não é, vivem a ideia da poligamia. Enquanto que o segundo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção, do controle, do autocontrole. Falar de governo e administração no campo sexual aos que ainda se desvairam em manifestações poligâmicas seria exigir do silvícola, do índio, encargos tão somente atribuíveis ao professor universitário,
razão porque será justo deter-se alguém nesse ou naquele estudo alusivo à educação sexual apenas com aqueles que se mostrem suscetíveis de entender as reflexões exatas nesse particular. Então, veja que nem todo mundo está apto a entender isso. Estabelecida a ressalva, perguntemos a nós mesmos se nos seria lícito abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva assumidos diante uns dos outros. Assim, nos externamos para considerar que a ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém que, no caso, é o parceiro ou a parceira da experiência a dois, e muito comumente os dois se transfiguram em outros mais na pessoa dos filhos e demais descendentes. Urge, desse modo, evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo em que nos arraigamos através da afinidade. E a gente sabe que todos os processos de separação de casal quase sempre são acompanhados de problemas sérios, com compromissos que deixam insatisfação um no outro, além de lesar, muitas vezes, uma boa convivência com os filhos. Não se trata, em nossas definições, do chamado vínculo indissolúvel, indissolvível, não é isso. Criado pelas leis humanas, quer dizer, casou até que a morte nos separe, não é essa a ideia, né? Criado pelas leis humanas, de vez que em toda parte encontramos companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que por isso mesmo adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamo-nos ao impositivo da lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Considerando o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos o culpado pela ruptura na ligação afetiva, mas igualmente o companheiro ou a companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Então, vejam que nessa lição, esse compromisso afetivo, não é, que implica na nossa intimidade corporal, afetiva, não é, sensual do homem com a mulher, tem que ser levado à responsabilidade da lealdade do sentimento. Isso é muito importante que a gente compreenda, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente já viu nos estudos anteriores que a gente tem feito, as almas que se unem na Terra vão ficando cada vez mais, não é, afins, com afinidades desenvolvidas de tal maneira
que muitos de nós fazemos essa parceria não só para a vida física, mas para o progresso continuado no mundo espiritual. E é por isso que lá no mundo espiritual a gente pode fazer uma espécie de comunhão, de casamento, entre aspas, de compromissos afetivos, de continuarmos progredindo juntos, cooperando um com o outro, carinhosamente, afetivamente, nas conquistas dos valores definitivos da alma, que é o que a gente chama de parceria evolutiva, não é? Que deixa de ter um significado físico, puramente físico da comunhão sexual, para ter um companheirismo de conquistas de valores para a eternidade, não é? Criando esse conceito, não é, poético, não é? Puramente poético, mas nos dá uma ideia de almas gêmeas, quer dizer, de almas companheiras, almas afins, almas que progridem sempre juntos porque se dão bem. Então, é essa a ideia que a gente tem quando a gente descobre, não é, que o sexo começa lá atrás, mas tem um caminho evolutivo até a perfeição. Assim, a gente pode, com esses conceitos que a doutrina espírita nos apresenta de uma maneira tão elegante, a gente pode conversar sobre as dificuldades que a gente tem, não é? E dos entendimentos que a gente possa desenvolver aqui na nossa conversação. Vamos, então, à nossa conversação. E já tem bastante perguntas aqui e comentários, viu, professor? Para começar aqui, tem aquela pergunta da Kátia Maria, lá da Bahia, Salvador, que ela falou que é um pouco fora de contexto, né? Professor Otacílio, me permita fugir do assunto dessa live hoje. Me ajude a entender essa afirmação. Em sua realidade estrutural, o pensamento é neutro. O que seria essa realidade estrutural? Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante para a gente entender a diferença entre mecanismo e utilização do mecanismo. Você veja, por exemplo, Kátia, quando eu falo, eu crio ondas sonoras. Do ponto de vista estrutural, a onda sonora que leva a minha fala afetiva tem a mesma estrutura da minha fala que leva um desrespeito ao semelhante. Tá certo? Então, estruturalmente, o som é o mesmo, mas o significado que ele toma é dado pelo sentimento, né, e pelo uso das palavras que eu emprego para poder gerar essas ondas sonoras. Então, do ponto de vista mental, a gente, quando pensa, a gente estrutura uma onda mental. Mas a onda mental, ela é neutra no sentido de que ela é um fenômeno da natureza. Mas como ela carrega informação, a informação da onda mental, que é construtiva, tem um valor ético-moral muito bom, enquanto que aquele que leva uma informação agressiva, desrespeitosa, gera desconforto nas outras pessoas e pode gerar para nós, como consequência, sofrimentos. É isso que ele está querendo, que eu consigo entender de diferenciação da estrutura, realidade estrutural, e a ideia que está sendo carregada. Espero que tenha contribuído na compreensão. Ela colocou que faz uma ideia, mas gostaria da sua opinião. Então, depois ela vai responder para nós, se entender. E aqui tem uma pergunta da Sandra Sorage, professor. Professor, já que o espírito escolhe a prova antes de reencarnar, como explicar a homossexualidade? Quais são as razões que geram a experiência da homossexualidade? Geralmente, a experiência da homossexualidade é gerada
porque o espírito que se sente feminino está nascendo num corpo masculino, ou um espírito que se sente masculino está nascendo num corpo feminino. Então, há um desconforto interior da roupagem que o espírito vestiu e que tem uma razão de ser, porque a gente não escolhe a corporificação pura e simplesmente de forma leviana, mas sim através da nossa necessidade de aprendizado e também pelas injunções da lei de causa e efeito. Então, por exemplo, é natural que um indivíduo que abusou muito de um determinado lado sexual, através de muitas existências, não é? Desrespeitando a sexualidade contrária à dele, precisa de aprender com a experiência o significado, né, do respeito àquela forma sexual. Então, ele nasce agora na forma que não era a dele, que ele estava acostumado, para ele experienciar o outro lado e avaliar as dificuldades que as outras pessoas passaram imposta pelo comportamento inadequado dele nessas existências anteriores. Então, nesse caso, a homossexualidade, quer dizer, o nascimento num corpo com a tendência invertida é uma expiação, tá certo? E o espírito, então, tem que fazer o esforço de vencer, não simplesmente viver infeliz e querendo modificar a qualquer preço aquela experiência. O certo é a pessoa fazer um esforço de equilibrar-se com o seu estado de sentimento, sustentar aquela roupagem temporária e superar o problema nele mesmo para que ele, na próxima encarnação, se sinta tranquilo consciencialmente agora para escolher a sexualidade que mais lhe interessa, só que agora com muito mais responsabilidade. Mas há também, não é? Muitas vezes, e a gente encontra isso também, espíritos femininos que se sentem na forma feminina, nascem no corpo masculino e fazem isso de propósito, com um interesse de utilizar a corporificação que ele escolheu para a realização de tarefas. Como é o caso, por exemplo, eu gosto de citar o caso do Chico Xavier, porque todos que conheceram o Chico Xavier sabem que ele era uma alma feminina num corpo masculino, mas ele não foi homossexual, porque ele não praticou a sexualidade dele, nem de um jeito nem de outro. Ele, então, absteve-se da ação sexual para usar das energias criativas do corpo físico que se expressa no corpo masculino ou feminino para criar afetividades espirituais e trabalhos espirituais de alcance maior. Isso também se dá um pouco com o nosso querido, né, Divaldo Pereira Franco, né? Eu conheço pessoas outras que tinham toda a sensibilidade feminina num corpo masculino, casaram, constituíram família, criaram os filhos e não teve nenhuma, apesar da feminilidade que a pessoa sentia, não desviou a função sexual. Não foi homossexual. Então, isso é uma escolha da pessoa. Essa experiência que o espírito tem liberdade de escolher, porque o livre-arbítrio nos é dado por Deus, vai redundar em uma experiência de crescimento para aquele espírito. Mas o certo é que a gente faça aquilo que o Emmanuel nos sugere ali na lealdade do sexo, fazer o esforço da contenção e do equilíbrio de maneira a desviar as nossas energias criativas do sexo na direção construtiva de trabalhos que têm alcance social, alcance coletivo.
Tem muitos músicos que nascem com no corpo masculino, mas com a sensibilidade feminina, e desenvolve a música e se dedica a isso ao invés do sexo. Então, veja que a homossexualidade é uma questão de escolha do indivíduo. Ele pode ter essa experiência como um espírito ainda necessitado, ainda que não tenha um equilíbrio, como uma expiação, como uma experiência de aprendizado, mas pode também fazer essa escolha para autossuperação no crescimento espiritual que ele vai fazer consigo próprio. Então, a gente necessariamente não precisa exercer a masculinidade ou a feminilidade, não é? Porque a gente pode abster-se do sexo e utilizar das energias próprias da criatividade, da criação, porque a energia sexual é uma energia criativa, e criar coisas outras que não têm um aspecto social, mas que têm um aspecto de benefício para a humanidade. Então, depende de nós. Vamos para a próxima, então, professor? Vamos. Tem um comentário aqui da Andréa Correia. Boa noite. Eu estou maratonando os estudos nos domínios da mediunidade e encontrei isso aqui. Sou grata ao professor Otacílio. Eu amo tanto fazer os estudos com o senhor. Obrigado, André. Eu também gosto muito de estar com todos vocês aqui nesse estudo. E ela continuou aqui. Me apaixonei pela forma como o professor ensina com sua leveza, humildade e humor. Agora vou maratonar isso aqui também. Ronaldo, lê meu comentário para ela, por favor. Tá lido, Ana. Tá lindo. Tô devendo nada. Aqui uma pergunta agora, professor, do Gilberto. Senhor Otacílio, pergunta. O que o Espiritismo pode nos explicar sobre a prostituição entre homens, mulheres e gênero diferente? Olha, o que a gente entende é que qualquer desrespeito às leis da responsabilidade individual traz para nós consequências que vão nos levar a experienciar, não é, o tamanho do desrespeito à responsabilidade que a gente cometeu, não é? Quer dizer, o nosso corpo físico não foi feito para ser vilipendiado e negociado como objeto. A nossa intimidade é nossa. A gente só oferece a nossa intimidade, a rigor, a gente deveria oferecer a nossa intimidade somente à pessoa que a gente realmente quer compartilhar a vida. Quer dizer, qualquer uso inadequado desse tipo de coisa gera interações que podem ser danosas a nós. É obviamente que a prostituição é uma situação desse tipo. Mas olha bem, muitas vezes a pessoa, por situações de pobreza, de miséria, são instigadas, não é? Porque acha como um único recurso, falta de entendimento e de força e de coragem ainda, um último recurso, utilizar o próprio corpo físico para sobrevivência. E é claro que isso tem um atenuante diferente daquele que a pessoa usa porque simplesmente quer experienciar prazeres e mais prazeres. Então, tudo, não é analisado segundo a intenção do espírito. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito importante. Deus nos julga os males que a gente faz de que forma? Analisando em nós a nossa intenção e o nosso entendimento. Então, se nós temos entendimento e sabemos que já é errado e fazemos, a nossa intenção é de pisar na bola mesmo. Então, isso é muito mais grave do que a pessoa que não tem intenção e acaba sendo, pelas injunções da vida, obrigada a fazer aquilo. Então, a situação é diferente.
Quer dizer, cada caso é um caso e a gente precisa ter cuidado em ficar julgando os nossos semelhantes em experiências desse tipo. Mas o certo é que tanto a nossa boca, quanto os nossos olhos, quanto os nossos braços, as nossas mãos, as nossas pernas e os nossos órgãos sexuais têm que ser tratados com respeito. Tudo aquilo que nós temos, né, de facilidade para o nosso processo evolutivo, que a gente abusa deles, a gente cria compromissos de acertos futuros. Então vamos lá agora, professor, uma pergunta que veio daqui de casa. Ana Mizumoto. Boa noite, professor. Estou com minha irmã Kate de Campinas. Ela gostaria de saber como fica a questão da reprodução na questão de continuidade da humanidade nos casos de homossexualidade. Olha, é um problema muito simples. Primeiro, porque a frequência da homossexualidade é extremamente mais baixa do que a frequência da heterossexualidade. Portanto, nós não vamos ter nenhum problema com relação, não é, ao processo da reprodução, não é? Porque a homossexualidade é bem minoria, mas isso não vai afetar o processo da reencarnação para os espíritos que precisam reencarnar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Então, não haverá nenhuma questão de continuidade da humanidade, porque para haver questão de continuidade da humanidade é preciso que todos os homens se liguem só aos homens e todas as mulheres se liguem só às mulheres, não haja mais reprodução. É óbvio que isso não vai acontecer, certo? Mas o que acontece é que isso também não implica que um casal homoafetivo não possa arranjar, de alguma maneira, a possibilidade de ter prole. E aí tem dois processos. Se o casal é feminino, não é? Uma delas pode gerar um filho com o auxílio da inseminação artificial, porque vai precisar de espermatozoide de alguém. Isso não tem como fugir, porque isso é biológico. Mas isso é possível. Agora, os homens, um casal homoafetivo masculino, não vai conseguir fazer isso porque um homem não tem os órgãos apropriados para gerar filho. Então, ele vai ter que adotar. Tá certo? Não há nenhum problema de adoção, porque sempre tem alguém, né, que precisa ser adotado e pode se constituir aí uma família normal de crescimento, porque tanto um par de homens como um par de mulheres pode educar equilibradamente filhos. Não há nenhum problema com relação a isso. Porque a educação é uma educação moral, não é uma educação, né, de cunho puramente biológico, não é esse o significado, não é? Os filhos podem ter boas educações, tanto de um casal homoafetivo feminino quanto masculino. Isso não é um impedimento para que se forme uma família diferente da família hétero. Mas, veja bem, isso não vai mexer na continuidade do processo reprodutivo da humanidade. E agora aqui um comentário do Pierre, lá da França, professor. Sexo é simplesmente uma fricção orgânica. Eu não diria isso. Eu não diria que o sexo é simplesmente uma fricção orgânica. Não é. O sexo são energias, forças criativas da alma. Ele transcende, não é, a simples genitália humana. Vai além disso, porque quando duas pessoas se dão intimamente por amor,
a uma atividade sexual, eles estão trocando energias criativas também, energias da alma, né? Porque a energia criativa é da alma, o impulso sexual é da alma, que vai sublimando para um impulso criativo espiritual. Então, é preciso que a gente também não menospreze o sexo. E aí ele continuou, professor, ele colocou aqui, ó. Nosso propósito na Terra é podermos sublimar cada situação e aspecto de vida. Isso está correto, e é mesmo, inclusive a do sexo. Mas isso não implica, olha bem, veja bem, estamos passando por um mundo saindo do mundo de expiações e provas e começando a adentrar um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o processo reencarnatório continuará ainda por milhares de anos. Portanto, a atividade sexual na formação da família e a vinda de espíritos através do processo reencarnatório vai continuar precisando do casal. Portanto, o sexo continuará no mundo de regeneração por muito tempo ainda. Mas isso não implica que ele não possa ser sublimado. Sublimar o sexo não é deixar de usar, é usá-lo de maneira correta. Ele colocou aqui: deveríamos ter cuidado com a multiplicação dos parceiros sexuais, porque há um intercâmbio profundo de fluido entre os seres e também porque vamos criando uma adição. Mas o problema mais sério é o fato de que nenhuma relação afetiva deixa de criar compromissos espirituais. É esse que é o grande problema. E se ela é desrespeitosa no sentido de apenas um usar o outro, isso traz consequências de reparos no futuro. Acho que foi isso que ele quis dizer como adição, professor. É. E o livro, ele perguntou qual é o livro desta última leitura, é o livro Vida e Sexo. Vida e Sexo de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que nós lemos foi a lição de número 20. Mas o livro é excelente, trata da homossexualidade, do namoro, pais e filhos, certo? Trata da carga erótica, tem várias lições importantes, né? Da família, dos filhos, de todas as relações que implica vida e sexo. E aqui, professora, a Inês Leite colocou: boa noite, professor. Fugindo do assunto, as ondas alfas têm poder de cura? Você sabe o que é ondas alfa? Eu não. Pois é. Esse é o problema. A gente não sabe nem o que é onda alfa, como é que a gente pode achar que ela tem poder de cura, né? Então, é preciso entender o que a gente está falando, não é? Por exemplo, há pessoas, eu vou levantar aqui umas polêmicas que eu sei que muita gente talvez até vai discordar de mim. Mas tem pessoas que acreditam que as cores curam, né? E tem até um tratamento chamado de cromoterapia. Tem pessoa que acha que fica num quarto com luz azul, assim, assado, que ele fica bem, fica curado, né? Que pode curá-lo. A gente ainda não compreendeu o significado, né, das coisas externas, a ação das coisas externas sobre a gente. O que cura, o que resolve os nossos problemas, não são bem as coisas externas, são as nossas atitudes interiores, não é? Até o problema da saúde nossa tem que ver com o nosso equilíbrio espiritual, nosso equilíbrio moral. Jesus nunca ficou doente, tá certo? Porque era um espírito superior, um espírito puro, que sabia manipular o seu corpo físico somente para o bem, e todas as células corporais dele
o obedeciam para o bem, portanto, não ficava doente. Nós ficamos doentes porque nós temos raiva, temos mágoa, temos angústia, né? Temos impaciência, intolerância, a gente faz coisa que não deve, come exagerado, abusa da alimentação, do tipo de alimentação. Então, a gente gera para as nossas células corporais um esforço grandioso de se manter em harmonia. Nem sempre elas dão conta e as doenças aparecem. Então, o que cria cura para a gente, sabe o que é? É a gente fazer o esforço de ser uma pessoa de bom sentimento, de boas atitudes, não é? Uma pessoa que procura ser otimista, corajosa, digna, que respeita os semelhantes, não é? E aí a gente vai ficando cada vez mais saudável. Mente sã num corpo são. E a Sandra Soares, que fez aquela pergunta, professor, então ela perguntou quando você estava dando a explicação. Então, posso dizer que todo homossexual está numa expiação? É bom a gente não generalizar nada, porque cada caso é um caso. A gente não pode fazer esses julgamentos apressados, não é? Porque a gente não conhece a história de cada um. É melhor a gente nunca generalizar essas coisas, porque senão a gente fica criando para isso o conceito de certo e errado, certo e errado. E nem sempre uma experiência determinada, não é, leva o indivíduo a sofrimento. Muitas vezes a experiência leva a entendimentos maiores. Então, pegue o livro Vida e Sexo e leia lá a opinião de Emmanuel sobre a homossexualidade. Vocês vão se surpreender. E aqui o Pierre colocou, professor, não confundir sexo e sexualidade. Sexualidade é o processo de criação. A sexualidade em muitas atividades do dia a dia. Claro. Mas para mim, sexo e sexualidade são coisas interrelacionadas. Por que fazer diferença entre uma coisa e outra se é a mesma coisa no final das contas? Não é? A sexualidade é a ação do indivíduo em relação ao sexo. E ela pode ter uma orientação inadequada ou uma orientação adequada. Isso é sexualidade. Agora, a sexualidade desejada é a sexualidade utilizada para a evolução, para o bem comum, para o bem maior. Então, é uma questão de jogo de palavras e de conceitos. O importante é que a gente entenda o significado espiritual da, da força sexual em nós. A Selva colocou aqui, professor. Não existe pensamento que não esteja revestido, por assim dizer, de emoção e sentimentos, certo? Daí Certo, decorre a diferença entre estrutura e neutralidade. perfeito. É com Entendeu relação àquela. direito, é isso mesmo. A estrutura é o mecanismo, não é? A estrutura é o mecanismo e a estrutura é neutra, não é? Mas o que essa estrutura está carregando sentimentos e ideia, emoção e ideia, né? Uma ideia e uma emoção que está vestindo essa ideia. Se essa ideia e a emoção que está sendo carregada é boa, não é? Ela deixa de ser neutra para ter um valor positivo. Se está carregando uma emoção desagradável, uma ideia também agressiva, desrespeitosa, ela está carregando, não é, uma energia, né, destruidora que traz como resultado compromissos. Ela falou isso porque é aquela questão da Kátia que ela colocou, né, que está nesse Isso, livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. isso. E agora uma Ah, sim, pergunta, tá certo. a pergunta da Olga, professor. Otacílio, sabendo que os animais não têm livre-arbítrio, como eles distinguem o sexo oposto?
pelos impulsos hormonais, pelos hormônios. São os hormônios, né? O processo da fisiologia humana, da fisiologia corporal que faz isso, certo? Então, há um mecanismo material para a identificação. As fêmeas, por exemplo, produzem, na época do cio, feromônios, que são moléculas que estimulam hormonalmente nos machos os hormônios da reprodução sexual. E aqui, professor, então, o próximo é o José Aristides. Então, podemos dizer que homossexualidade seria só no plano físico, pois que no plano espiritual somos livres? No plano espiritual, nós somos os espíritos que somos. Se a gente tem desenvolvido mais a masculinidade por uma sequência de vidas encarnadas no sexo masculino, aquilo fica com condicionamento mental em nós. Porque o condicionamento nosso, não é produzido pela repetição das experiências. Nós vimos muito quando o André Luiz fala lá no corpo espiritual, ele fala também dos reflexos, né? Dos pensamentos reflexivos, das ações reflexivas que a gente automatiza por repetição. Então, se a gente nasce, por exemplo, 10, 20 encarnações como homem, a gente fica com toda a estrutura de pensamento masculina. Mas isso não significa que, se a gente começar a ter uma experiência no sexo oposto, que a gente também não vai agora começar a criar também o condicionamento do outro sexo. É só continuar repetindo a experiência. Há pessoas que já fizeram isso tantas vezes que nascem como homem e se sentem masculino, nasce como mulher e se sente feminino sem problema maior, porque tem desenvolvido os dois lados já. Todos nós, quase que sem exceção, eu diria, quase, eu não quero ser absolutamente afirmativo, mas quase sem exceção, todos nós já tivemos experiências masculinas e femininas, mas muitas vezes. Eu tenho certeza que eu já tive experiência no sexo feminino muitas vezes, porque eu tenho um monte de habilidades femininas que eu não adquiri como homem, adquiri como mulher, em vidas anteriores. E daí? O espírito, para ser puro, tem que aprender tudo. Eu estou fazendo a minha parte, estou tentando aprender o máximo que eu posso. E o André Luiz colocou: nós que acreditamos na reencarnação não podemos criticar ninguém, porque no passado podemos ter sido assim. Saúde e paz. É isso mesmo. Aliás, Jesus, bondosamente, há 2000 anos, já disse para nós: não julgueis para não serdes julgados, pois que com a medida que julgardes, sereis julgados. Então, é isso aí. E também aqui, quando você estava falando daquela questão, né, de adotar ou de ter o casal do mesmo sexo, a Francisca já colocou, e também, professor, os que são homossexuais e têm filhos. Podem ter, claro, eles podem, apesar de serem homossexuais, podem aceitar uma experiência heterossexual para ter um filho. Qual é o problema? Professor, tem bastante pergunta aqui ainda, tá? Então, vou dar uma corridinha aqui em algumas situações. E nós temos 22 minutos. Tá, assim, vamos lá. O José Luiz colocou: olá, professor Otacílio. Infelizmente, ainda usamos de forma errada, ele depois mandou, o nosso livre-arbítrio. Damos mais importância ao materialismo. Agimos de forma egoísta. O senhor concorda? A gente ainda faz muito isso mesmo, José Luiz, porque nós ainda somos muito mais próximos à nossa realidade animal do que à nossa realidade espiritual. Nós estamos aprendendo a descobrir o ser espiritual que somos agora. Não é? Nós estamos inaugurando a era do espírito na Terra. Apesar de Jesus ter vindo há 2000 anos
e ter nos apresentado, na experiência que ele teve conosco, não é? A vida espiritual, não é? Nos ensinado de forma mais ou menos clara, mas o nosso entendimento era ruim ainda, a própria reencarnação, a sobrevivência do espírito, né? Na experiência da transfiguração, mostra para nós Moisés e Elias vivendo no mundo espiritual, portanto, a vida continua. A gente deixou, não aproveitou esses ensinamentos e cultivou os valores espirituais. Agora, com a doutrina espírita, com a expansão das experiências mediúnicas, a gente está tendo um contato muito mais próximo e mais íntimo com a realidade espiritual. Então, a gente começa a pensar como espírito. E aí a vida material vai tendo outro significado para nós. Porque antes ela era uma finalidade, agora ela é só um meio. Porque, como espírito imortal, a vida material cai na nossa compreensão com clareza como recurso de crescimento, não como finalidade. Mas quando a gente nasce, vive no corpo físico, pensando que essa vida é única, a gente quer aproveitar a materialidade da vida, porque não tem outra para aproveitar. Não é? Então, a ideia materialista nos faz ser egoísta, né? Usar nosso livre-arbítrio para os interesses da vida prazerosa, da vida alegre, da vida, enquanto no corpo físico, aproveitável no sentido da nossa alegria interior, muito mais pelo prazer do que pela busca das coisas permanentes da alma. Mas o conceito espiritual e de permanência da vida espiritual muda o nosso ponto de vista e a gente, então, começa a modificar o nosso pensamento e começamos a usar o nosso livre-arbítrio para as escolhas da vida espiritual e não da vida material. E a Patrícia Otaviana, professor, colocou aqui: a geração 70 e 80 tinha um comportamento sexual meio aberto, mas também trouxeram muitas ideias boas no aspecto social e quebra de preconceitos. Erraram, mas também acertaram. Pois é, mas acontece, Patrícia, que antes dessas liberalizações todas das nossas atividades, os homens, às escondidas, praticavam, não é? A liberdade sexual, não é? A deslealdade sexual, a poligamia, vamos dizer assim, usando as palavras do André Luiz, na surdina, não é? E esse conceito era um conceito até aceitável pela sociedade, mas aceitável sem comentários, né? É assim, todo mundo sabia, mas fazia de conta que não sabia. Então, isso veio à tona. A nossa época é a época da liberdade com responsabilidade. Nós estamos na época em que nós temos que nos mostrar como nós realmente somos. Tá certo? Porque nós estamos na fase da escolha, na fase do processo seletivo, na fase do processo da colheita do joio e do trigo. Se o joio não pudesse se mostrar que é joio e o trigo não pudesse mostrar que é trigo, como é que a gente vai saber quem é joio e quem é trigo? Certo? Então, é a época da frutificação, faz parte da evolução da humanidade, a conquista das liberdades todas, porque aí a gente começa a ser integralmente responsável por todas as nossas liberdades, sem hipocrisia. E o Benedito, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, colocou: quem chegar no mundo de regeneração, ainda estaremos caminhando na busca de nossa evolução. Veja que neste mundo, seus encarnados não terão mais expiação. Veja. Só expiação, mas vai continuar tendo provas, tarefas e continuar aprendendo, né? Mas por que a gente não vai ter mais expiação, Benedito? Porque a gente, tendo mais consciência do certo e do errado no mundo de regeneração e feito a escolha pelo certo,
Quando a gente, por alguma razão, às vezes até por ignorância ainda, porque nós não saberemos tudo, estaremos aprendendo. Quando a gente cometer um erro, a gente se dá conta que ele é um erro, a gente corrige em tempo. Então, não precisa de expiação. Mas certamente que a gente vai continuar vivendo em corpos físicos através dos processos reencarnatórios no mundo de regeneração. Só a partir dos mundos felizes, mundos mais avançados, é que a gente tem uma vida mais espiritual e menos material. A Terra chegará nesse processo, né, professor, de mundo feliz? Acreditamos que sim? Acredito que sim, mas quantos milhares ou milhões de anos a gente vai gastar para isso, a gente não sabe. O Pierre colocou: algumas pessoas dizem que Jesus estava casado e tinha mulher. Podemos acreditar isso? Não penso. Olha, isso tudo é especulações de pessoas. Primeiro, o seguinte, que querem simplesmente humanizar Jesus como um homem comum. Ele não era um homem comum. Ele era um homem, mas não era um homem comum. Tá certo? Como ele veio com uma tarefa espiritualizante da humanidade, certamente que ele, para fazer isso, não podia ter compromissos familiares. Portanto, Jesus, né, no entendimento que eu tenho da missão que ele desempenhou e das informações todas que a gente tem baseada nos evangelhos, que são as notícias que a gente tem de Jesus, ele não teve família. Ele trabalhou durante o período que ele pôde, que ele precisou, que ele planejou, porque ele tinha domínio sobre tudo isso, o tempo necessário para ensinar para nós aquilo que a gente precisava aprender de espiritualidade no momento, né, evolutivo que a gente está. Então, eu não acredito nisso, que Jesus teve família, que se relacionou com mulher. Há muitas pessoas que acham que Maria de Magdala era amante ou mulher de Jesus. Mas é certamente que não, das informações espirituais que a gente tem, nada disso aconteceu. A gente tem a história de Maria de Magdala contada pelo Humberto de Campos no livro Boa Nova. E a gente vê lá que não teve nada dessa invencionice humana que quer simplesmente diminuir Jesus como um homem simples, cheio de erro como todo mundo, e não compreender que ele era um espírito puro, angelical, que utilizou da corporificação para nos ensinar valores espirituais. Do mesmo jeito que a gente cometeu o mesmo erro de deificar Jesus. Quer dizer, nem deificar Jesus, nem humanizar Jesus no sentido da pobreza humana que nós ainda somos. É compreender Jesus, o homem, é espírito angelical. A Kátia colocou: Jesus é espírito puro, governador espiritual desse orbe e quiçá da galáxia. Da galáxia eu não sei, Kátia, mas pela informação que a gente tem de Emmanuel, ele faz parte de uma assembleia de espíritos angelicais que administram sistemas planetários, no plural, não Sistemas. só a Terra. Professor, o Pierre colocou aqui, ó: Divaldo distingue sexo e sexualidade, por isso coloquei a ideia aqui. Gratidão. Pois é, mas isso um conceito. A gente tem liberdade de fazer isso, mas é preciso que a gente entenda o que a gente está falando, não é? Porque sexo é uma criação divina. Sexualidade é a aplicação do sexo, não é? Então, é preciso que a gente entenda o que a gente está falando, para a gente não criar celeumas desnecessárias. O sexo é uma expressão biológica, né, na vida
biológica, tanto dos animais quanto do ser humano, e a sexualidade é a utilização do sexo com a consciência que nós devemos ter da importância dele. Professor, e agora uma pergunta do Silvio Henrique. Um adendo. Pergunta não, uma colocação. Um adendo. A questão sobre sexo não deve ser envolvido com as crianças. Tudo tem o tempo certo. Silvio Na Henrique. verdade, eu fui pai de 7 filhos, não é? E eu nunca tive nenhum preconceito de conversar com meus filhos, mas eu nunca forcei nenhum entendimento com meus filhos. Então, quando eles começaram a se interessar e a perguntar sobre sexo, eu fui esclarecendo eles na medida do entendimento que eles podiam compreender. Pura e simplesmente, é tratar com naturalidade. A gente não precisa forçar a barra com coisa nenhuma. Por que você vai chegar perto de um índio e falar assim, meu filho, você vai aprender física agora. Eu vou te ensinar física. Se o índio não está nem interessado nisso, não é? Então, por que você vai forçar o entendimento de sexo numa criança que não despertou interesse para isso por enquanto? Deixa ele ir mostrando para você, na curiosidade dele, e você vai orientando de maneira segura. É assim que deve ser. Por isso, os educadores sexuais são especialmente os pais. Os pais são os responsáveis pela orientação sexual dos filhos. Em primeira instância. E aqui o José Luiz Arantes perguntou, professor Otacílio, nós ainda damos mais importância ao corpo físico ao invés de trabalhar mais o corpo espiritual? Na verdade, José, nós ainda somos cativados muito fortemente pela vida material. A vida corporal nossa é uma vida muito intensa. A gente levanta de manhã cedo cuidando do corpo, muito mais do que cuidando da alma. A gente levanta de manhã cedo, a gente tem que ir ao banheiro, a gente tem que fazer a nossa higiene pessoal, a gente tem que tomar o café da manhã, alimentar o nosso corpo, que ficou 8 horas sem alimentar enquanto a gente estava dormindo, não é? Depois tem que nos prepararmos para ir às atividades físicas da nossa vida que o nosso corpo exige. Né? Quem está em casa vai cuidar dos afazeres da casa, quem tem um trabalho vai cuidar dos afazeres do trabalho. E a gente trabalha para quê? Para manutenção da vida física. Então, a gente ainda não sabe associar às nossas atividades físicas uma gotinha de espiritualidade. Isso a gente pode, por exemplo, quando você vai cuidar da casa, você pode cuidar da casa, das coisas materiais, com 2 tipos de posição interna. Aquela de cumprir as obrigações da vida familiar ou aquela de fazer as melhores coisas na família, na casa, para que a família viva bem dentro dela. Então, quando a gente faz as obrigações da vida material, se você põe um ingrediente de amor, você está mudando o aspecto do trabalho material, porque está criando um ingrediente de bem-estar espiritual. Vou varrer a minha casa para ela ficar limpinha, para que todos os meus familiares que vivem aqui comigo se sintam bem dentro da casa. Isso é trabalho com amor. Você pode simplesmente limpar a casa e acabou, esquecer do resto, não é? E de repente você olha, ih, meu Deus, está sujo de novo, deixa eu fazer outra vez. Né? Isso é um comportamento maquinal, diferente de um comportamento afetivo. Você vai para o seu trabalho físico, por exemplo, você vai lá, né, você é mecânico, vai lá para a sua oficina consertar carro. Consertar carro é um trabalho material. Mas se você lembrar que o carro tem um dono, e que você vai consertar o carro dele para ficar tão bom que ele saia da sua oficina feliz,
Então, você está pondo um ingrediente espiritual no seu trabalho, que é endereçar ao dono do carro uma vibração de satisfação, de alegria, né? De satisfação, porque o carro dele está bom, ele vai sair dali e dizer, nossa, que mecânico maravilhoso, deixou o meu carro funcionando uma maravilha, que bom. Quer dizer, traz para o indivíduo uma satisfação interior. Isso é trabalho espiritual. Quer dizer, a gente está aprendendo, José Luiz, a colocar nas nossas atividades materiais o componente espiritual que vem do afeto, do amor, do prazer de fazer o bem. À medida que a gente for fazendo isso, a gente está cuidando da nossa espiritualidade e o nosso corpo espiritual vai retratar essa alegria de ser útil. Professor, tem alguns comentários que eu adiantei aqui, por causa do nosso tempo que já está curto, tá? Falta 5 minutos, né? Então, e aqui tem uma pergunta da Olga Batista. Professor, no próximo final de semana estará aqui em Goiânia. Vai ter palestra ou só passeio? Muito bem. Olga, eu vou a Goiânia. Na quarta-feira eu chego em Goiânia. Na quinta-feira eu vou para Vianópolis, que tem uma semana espírita em Vianópolis, e eu vou fazer uma palestra na quinta-feira à noite lá. Depois eu volto para Goiânia. Na sexta-feira, sábado sábado, domingo de manhã eu venho embora, eu pego o avião para vir embora. Então, na sexta e sábado eu vou estar em Goiânia, mas provavelmente vou ter encontro com amigos aí, né, espíritas. Então, a gente já tem um encontro com o pessoal do IGESE, por exemplo, né? Eu tenho um encontro com o pessoal do Posto de Auxílio Espírita, que o meu cunhado está organizando, então eu não vou ficar à toa, não, vou ficar trabalhando. Não, e aproveitar, né, professor, também falar que na próxima sexta-feira a nossa aula será uma reprise do capítulo 20 da primeira parte do Evolução em Dois Mundos, né, devido a essa viagem do professor, a gente não sabe as condições de internet, então, para não ficar uma aula com complicações, né, de entendimento, nós vamos adiar a próxima aula, onde a gente falaria do capítulo 13, da segunda parte, que é a gestação frustrada. Então, essa Então, aula vai ficar daqui 15 dias. Exato, a gestação frustrada vai para o dia 25, né? Não, para o dia 26. 26. E no dia 19 a gente vai ter uma reprise, né? Do capítulo 20 do Evolução em Dois Mundos. A gente está fazendo isso porque, como agora o programa está associado também com a televisão TV, RS Esperança, a televisão não pode ficar sem atividade, porque cria um buraco, ela funciona 24 horas por dia. Então, a gente vai pôr uma reprise do estudo do capítulo 20. Quem quiser assistir de novo, aproveita. E a Kátia também colocou lá que essa aula de hoje, né, é uma aula que nós deveríamos rever. Há muita informação para avaliarmos e compreender. Então, E a gente não. Esses assuntos a gente não fecha, né, Ronaldo? Ele fica muita não. coisa aberta. Não, tem vários comentários aqui, que nem esse aqui, ó, do José Aristides. Concordo que trazemos nossos arquétipos masculinos e femininos trazidos a reencarnar, mas ainda assim o espírito não tem sexo. Por isso, da pergunta se a homossexualidade é somente no plano físico. Então, eu salvei, professor, todos esses comentários, né? Isso. E se aí na próxima aula alguém quiser ainda tecer alguma situação sobre isso, está salvo todos esses comentários aqui para a gente Sim, trabalhar. a gente pode continuar assim, porque a lição próxima do que vai ser no dia 26, ela é uma lição curta também, e é ainda relacionado com o processo da reprodução. Então, a gente pode falar sobre isso. Então, vamos fazer a nossa prece, professor? Vamos lá. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos,
aprendendo um pouco mais sobre o mundo espiritual e o mundo em que vivemos encarnados, para que juntos possamos continuar progredindo, evoluindo e nos formando como espíritos imortais que somos. Nos ampare, Mestre querido, ampare a humanidade, a todos os nossos irmãos que precisam do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia. Que juntos continuemos aplicando todas as lições trazidas aqui pelo professor, por Taciro, por André Luiz, por Chico e Valdo, e toda a pleia de espírito que ampara este trabalho. Gratidão a Deus por tudo que nos tem dado e por tudo que tem nos amado. Que assim seja, graças a Deus. Sim. Até logo, meus amigos. Bom estar aqui com todos Um abraço em Até a todos. próxima. Foi Fiquem com Deus. uma boa live. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.